Amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Ter o fluir do Espírito Santo de Deus no nosso meio, trazendo um culto avivado, alegre, com a visão e o propósito de sempre fazer a vontade de Deus. Eu quero pedir à minha esposa, abra para mim aí o presente, tem gente curiosa aí pra caramba. Me cercaram ali, pastor, abre o presente, tem que saber o que tem dentro. Falei, tá bom, nem eu sei, mas vamos ver. Aí já trouxe? Aí, meu amor, viu como é ser eficiente? Tá aí, uma caixinha bonitinha. Bom, aí um relógio bonito, né? O pastor não perder a hora. Será que é algum recado, né? Obrigado de coração ao cuidado da igreja, tá bom? Queridos, vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Espero que nesse tempo mesmo de aflições possamos manter a nossa fé. Convido você a abrir em Salmo número 37, do versículo 18 ao 19, apenas eu vou me prender a eles, mas conforme nós caminhamos com a mensagem, eu gostaria de abordar outros versículos, mas nós vamos ler apenas o 18 e o 19. Salmo de número 37, dia 5 agora, né, do 5, as mensageiras vão voltar às suas atividades, e nós vamos conversar aí com as conselheiras, mantendo sempre a segurança, o cuidado nesse tempo, né? As mensageiras então retornam já às suas atividades devagar. Os adolescentes estão fazendo encontros uma vez por mês, as mulheres uma vez por mês, os homens de honra também estão fazendo seus encontros, e agora as mensageiras do rei vão voltar também às suas atividades, mantendo sempre toda a segurança e o cuidado. Breve nós vamos nos estruturar para voltar com a embaixada, tá bom? Salmo de número 37, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus, do capítulo 37, versículo 18 e 19. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros, eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempo de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. Que o Senhor nos abençoe assim com essa palavra nessa noite. Eu quero falar sobre exatamente a esperança que vence o medo. Em um tempo de angústia, de preocupações que nós estamos vivendo, é claro que o coração fica aflito diante das notícias que vêm. As notícias sobre desemprego, as notícias de morte, de doença, de enfermidade. E tudo isso traz ao nosso coração uma aflição muito grande. Nós ficamos preocupados com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa casa, com os nossos pais e com a nossa própria vida. E esse salmo, o qual Davi escreve, ele escreve exatamente num tempo em que o povo de Israel estava olhando exatamente para a prosperidade dos ímpios. E se você observar no início do capítulo, no versículo 1, ele vai dizer: não se preocupe com os perversos, e nem tenham inveja dos que praticam o mal, pois como capim logo secarão, e como grama verde logo murcharão. Nós observamos nesse texto que o povo de Israel estava numa peregrinação, numa caminhada, dentro de um crescimento e desenvolvimento. E Davi então traz uma palavra de esperança no meio do caos, porque o povo estava olhando a prosperidade dos ímpios. Estava vendo que aqueles que não adoravam a Deus de alguma forma, que não serviam a Deus, estavam alcançando os seus objetivos. Mas o povo de Israel ainda estava vivendo esse momento de crise, esse momento de adversidade. Em outros textos vão dizer tempos de decepção. E falar em decepção, eu acredito que em algum momento de nossa vida, com a experiência que você tenha vivido isso. Você se decepcionou com alguém, você se decepcionou com uma palavra foi empenhada e não foi cumprida, uma situação de amizade, uma palavra que foi colocada dentro do negócio, do trabalho, do emprego, e aquela palavra não foi cumprida e você se decepcionou com aquela expectativa que você criou. Há várias situações que nós vivemos dentro da decepção que pode acontecer a qualquer momento da minha vida e da sua. Por quê? Porque nós somos cristãos e temos sentimentos, temos emoções. O cristão também se entristece, cansa, desanima, porque não somos de ferro, nós somos seres humanos e temos sentimentos. Se você leu a sua Bíblia e diz que o cristão não sofre, não sente dor, nem sente tribulação, você está lendo a sua Bíblia errada, ou provavelmente tem alguém ensinando a sua Bíblia de forma errada, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então o tempo que nós vivemos é um tempo de decepção, é um tempo de calamidade, é um tempo de adversidade, é um tempo que muitos ficarão decepcionados. Decepcionados com a política, decepcionados com a economia. De repente você colocou um voto ou um crédito em alguém e aquele alguém não cumpriu, você se decepcionou. E há situações de calamidade, adversidade que acontecem, por exemplo, na própria família. Um adultério, uma traição que você nunca imaginou que poderia acontecer, acontece. E aquilo levou o seu casamento à destruição. Ou quem sabe ele foi até recuperado, mas as cicatrizes, o rancor, a mágoa, pode ter ainda prevalecido por um tempo. As adversidades, elas são várias em nossa vida. Elas são diversificadas, ela vem de todas as áreas. Nesse momento, nós temos uma calamidade de saúde pública, que é uma adversidade, é uma tribulação, uma aflição que atinge todos nós. E que ficamos, de certa forma, desestabilizados com isso. Então, Davi aqui vai apresentar que Deus cuida do seu povo. Ele vai trazer nesse Salmo, capítulo 37, até o versículo de 1 a 40, ele vai trazer uma orientação e um preparo para vivermos as adversidades, mas segundo os pensamentos de Deus, segundo os propósitos de Deus. E eu quero nessa noite exatamente falar sobre a esperança que vence o medo, os fundamentos para proteger a sua fé e sua emoção em um tempo de crise. Porque o que Davi está escrevendo é exatamente várias orientações para que o povo de Israel desfrutasse da esperança e vencesse o medo. Eu acredito que é uma palavra para hoje, para os nossos dias. Nós que somos o povo de Israel, o povo separado e escolhido de uma forma a vivermos a fé cristã. E eu quero começar de forma bem objetiva, nessa noite, trazendo 5 orientações para que você desfrute dessa esperança. E a primeira dela é: fortaleça a sua fé. Baseado no capítulo 37, no versículo 3, olha o que ele diz: confie no Senhor. Davi, quando ele começa a trazer a orientação para o povo, diante das decepções, ele vai dizer que as incertezas e essas adversidades trariam o quê? Dificuldades para o povo, mas é necessário que eles confiassem no Senhor, ou seja, fortalecessem a sua fé. Eles deveriam fortalecer a sua fé. E eu pergunto aos irmãos: como nós podemos fortalecer a nossa fé? Através da palavra, através da oração, que a Bíblia diz, né? Em relação à fé, vem pelo ouvir, e ouvir quê? A palavra de Deus. Então, num tempo de adversidade, nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra. Nós precisamos abrir a nossa agenda dentro de casa, na família, para lermos a Bíblia, para depositar a nossa confiança no Senhor, fortalecer a nossa fé. O cristão precisa, nesse tempo de medo, encher o coração de esperança que vem de Deus. E era isso que Davi está falando ao povo de Israel: confie no Senhor. Não olhe para a prosperidade dos ímpios, não olha para as injustiças que os ímpios produzem. E se nós formos olhar, está aí a política, está aí o Tribunal de Justiça. E nós não precisamos entrar em detalhes aqui, vocês sabem o que está acontecendo. E o que traz a nós? Decepção, cansaço. O que traz a nós? Tristeza, de ver o nosso povo sofrer e de ver tudo que está acontecendo à nossa volta. E aí Davi olha para o povo e diz: fortaleça a sua fé. É confiar, irmãos, naquilo que Deus deixou para nós. Nós precisamos voltar e resgatar os cultos de nossa casa, os cultos domésticos, a oração matinal, a prática da oração, porque é um tempo de adversidade, é um tempo de difícil, é um tempo de dificuldade, de aflição em nossa vida. Se você não fortalecer a sua fé, você vai morrer. Precisamos abastecer a nossa fé neste tempo de caos, por vários modos, vários métodos, não só oração, mas vir ao culto. Isso aqui é uma forma de você fortalecer a sua fé. Quando você coloca a sua roupa, deixa a sua casa, deixa o seu sofá, bacana, sua geladeira que está lá cheia de coisinha gostosa para você comer. Não, eu vou para o culto hoje. O que você está fazendo? Você está fortalecendo a sua fé, a fé da sua família. Porque você vem para a casa de Deus adorar a Deus, mas vai ao mesmo tempo se alimentar de uma palavra para que segunda-feira seja diferente. E Davi está orientando o povo: confie no Senhor. E para confiar no Senhor, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E muitas vezes essas coisas nos dá trabalho. Ler, tem gente que não gosta de ler,
mas agora nós temos o audiobook, você pode baixar o aplicativo, bota lá eu falei de manhã com os irmãos, bota lá no fonezinho de ouvido, alguém vai lendo a palavra para você no trem, no ônibus. Eu não consigo ler dentro do ônibus, porque o ônibus balança, legal, bota o fone, você vai escutando a palavra. Eu tenho feito, graças a Deus, Deus me ajudou, está me dando força, estou fazendo aí minha caminhada, já estou correndo até, né? Quem me viu passar, como é que é aquela música? Quem me viu passar na prova? Hã? Quem viu, exatamente. O tamanho que eu estava, mais de 100 quilos, irmãos. Mais de 100. Aí orando, Senhor, me ajuda, eu quero viver mais um pouco. E aí fomos para a corrida, caminhada, é chato, eu não vou dizer, eu não gosto, é ruim, negócio enjoado, pode dar cedo, fica andando igual um doido para lá e para cá. Mas precisa. Você precisa se alimentar, você precisa ter saúde, você precisa lutar. E não é fácil não, você acha que é bacana ficar andando, rodando, correndo, para lá e para cá. Tem gente que gosta, eu não sou muito, mas eu tive que vencer isso. E a adversidade, irmão, eu tenho que diminuir, eu tenho que ter saúde, né? Eu tenho que ter condições para estar aqui pregando para vocês. Graças a Deus, não tomo remédio nenhum, nem pressão, nem nada disso, graças a Deus. Aí alguém fala ainda, né, pastor? Pode ser. Mas eu tenho que lutar contra as adversidades, eu tenho que me programar. Então, fortalecer a nossa fé é um processo, é uma vontade que você tem que ter. Abrir a Bíblia, ler, tirar um tempo nessa vida corrida que nós temos. Aí eu botei o fone de ouvido, fui ouvir a palavra, baixei o aplicativo que lê os versículos da Bíblia, né? E uma corrida que eu fiz lá, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, em 1h20. Louvado seja Deus. Ouvindo a palavra tal, escutando a mensagem e tal. Então, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Deus está com o seu Espírito no nosso meio. Ele quer fortalecer você, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer te dar poder, mas a gente tem que buscar. E a gente precisa fortalecer nesse tempo de caos. E aí o que acontece? Você levanta a moral, né? Você fica motivado, fica alegre, a palavra de Deus está no seu coração, você enfrenta a adversidade com mais ânimo. A vida vai continuar batendo, não vai ser fácil não, porque não é fácil. Você ter notícias, uma atrás da outra, de dificuldade. Mas eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar da minha fé. Eu tenho que subir aqui motivado para falar de Deus para vocês. Eu não posso me abater. Isso tem que ser uma vontade que tem que vir do nosso coração. Então Davi está dizendo ao povo, confia no Senhor, não fica olhando as coisas que estão acontecendo, as dificuldades, as notícias ruins, confie no Senhor. Davi está dando orientação para o povo, e nós precisamos fortalecer nossa fé. Segunda orientação para você poder vencer a esperança, vencer o medo. Seja solidário. Olha o que diz aí no versículo 3 aí com a sua Bíblia aberta. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Fazer o bem, nós vamos trazer a questão da fé. A fé sem obras é morta. Fazer o bem é um princípio bíblico, ama o teu próximo a ti mesmo. Fazer o bem não é pegar uma bolsa de compra e entregar quem precisa. É claro que isso é ação social, mas fazer o bem, irmãos, é ser instrumento de Deus para a vida do outro. É nós nos colocarmos também no lugar do outro, não ficarmos só pensando nos nossos problemas. Tem gente aí que está vivendo uma situação pior que a sua, você sabia disso? Tem gente vivendo um caos que você nunca imaginou passar. Tem gente aí precisando do teu abraço, claro que em tempo de coronavírus é difícil, mas precisa do teu conselho, precisa do teu sorriso. Então, quando nós temos fé, nós aplicamos a nossa fé em ação. Então ele diz, faça o bem através da palavra, o bem através de uma orientação, o bem através de um acolhimento, de um sentimento de levar uma mensagem de paz, porque o tempo que nós vivemos é um tempo difícil. O nosso coração não pode parar a solidariedade, principalmente na dor, porque é um princípio bíblico. Nós temos que amar o nosso próximo. Então, irmãos, nesse tempo de adversidade, de decepção, não fique só rodando em volta dos seus problemas. Dê uma olhadinha do lado, tem gente que precisa do seu sorriso. Você pode pensar, eu não tenho nada a oferecer, pastor. Tem muita coisa, uma palavra amiga, um WhatsAppzinho aí, que às vezes a gente conversa tanta coisa, uma oração para alguém que precisa. Lembrei de você hoje, estou passando esse zap aqui, para Deus abençoar a sua vida. Eu comecei o processo de oração ao meio-dia, mandando para os grupos da igreja, né? Depois tive tanto trabalho, eu acabei perdendo os horários, mas eu vou voltar essa semana. O retorno que eu tive de gente nem da igreja pastor, continua fazendo a sua oração, que está me abençoando aqui no trabalho. E uma coisa simples, 1 minuto, você está ali, faz uma oração, manda para alguém, aquilo vai para o mundo inteiro, sei lá para onde vai parar aquilo, mas é palavra de bênção.
Então, num tempo de adversidade, de decepção, meu irmão, seja solidário, aplique a sua fé, porque o Senhor nos chamou para isso. Vença o medo com a esperança, através da sua vida. Terceiro, descanse nas intenções do Pai. Agora descendo um pouco, versículo 4, capítulo 37, diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Então, numa outra versão vai dizer: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Salmo 34, versículo 4. O que é deleitar-se? É colocar o destino, o seu futuro, direcionar a Deus. Nós precisamos, colocar nas mãos de Deus e confiar, porque é sequência do versículo: confiar, ser solidário e agora deleitar-se, ou busque no Senhor a sua alegria. E o que Davi está dizendo exatamente ao povo é que eles deveriam, na adversidade, confiar e ao mesmo tempo retirar o medo e depositar, deleitar-se, colocar-se à disposição de Deus, para que as intenções de Deus pudessem prevalecer sobre nossa vida. Nós temos um erro na nossa caminhada: nós achamos que temos o controle de tudo. Infelizmente, há pessoas que acham que conseguem comandar tudo. Pode até coordenar a sua empresa, coordenar o seu trabalho, os seus negócios, cuidar muito bem da sua casa, mas no nosso futuro, ele pertence a Deus. Você pode até lutar, trabalhar para alcançar os seus objetivos, mas eu te digo uma coisa: se Deus não for contigo, você vai ficar no deserto andando 40 anos e não vai chegar a lugar nenhum. Deleitar-se no Senhor, o que o Davi está dizendo, é exatamente isso: coloque o seu destino nas mãos de Deus. É descansar diante da adversidade. Há muita gente, eu estava falando ontem, falando hoje pela manhã, muita gente está preocupada com 2022. Não, como é que vai ser 2022? A coisa vai melhorar, não vai melhorar? Irmãos, a gente não sabe nem o que vai acontecer essa semana. Tem gente se preocupando em 2022. Nós precisamos viver o hoje, viver o agora. Então viva o seu melhor, continue trabalhando, continue estudando, programando o seu futuro, mas viva o hoje, concentre-se no hoje. Há tanta gente ansiosa pelo amanhã que esquece de viver o hoje, de curtir a família, os filhos, a casa, curtir o tempo que você tem. Então Davi está dizendo ao povo: olha, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o quê? O desejo do seu coração. Então é exatamente se colocar na vontade de Deus, colocar o destino. Então, irmão, descansa o seu coração, Deus é contigo, Ele está cuidando de você até agora, vai continuar cuidando, amém, irmãos? Vai continuar cuidando da sua casa. Cantamos essa música aqui, Eu Tenho um Deus. Eu lembrei, ano passado, já faz um ano que nós fizemos um clipezinho, lembra que o pessoal colocava, vai ficar tudo bem? Colocamos na internet, quem quiser voltar lá no canal da igreja, deve estar por lá. Cantamos essa música no início da pandemia, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Por quê? Porque nós nos deleitamos no Senhor, nós confiamos nele e depositamos o nosso futuro na mão de Deus. Então, irmãos, confia. O seu emprego, o seu trabalho, o seu futuro está nas mãos de Deus. Não sofra antes do tempo, não. Confie nele, Ele está cuidando de você. Se a porta fechar, Ele vai abrir outra. Se a doença vier, Ele vai trazer a cura. Se as dificuldades surgirem, Ele é um Deus presente, Ele cuidou do povo de Israel, vai cuidar de nós. Ele não vai nos abandonar. Então Davi está dizendo para o povo: olha, descanse na intenção do Pai. Ele tem cuidado de vós, confia. Esse é o segredo de nós crescermos e vencermos o medo através da esperança. Quarto, versículo 5, mais embaixo um pouquinho: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você precisa, além de se deleitar, você precisa também ser exatamente o que Deus planejou para você. Infelizmente, há pessoas que querem planejar o seu sucesso, a sua caminhada, o seu dia a dia, mas esquece de ser exatamente o que Deus chamou você para ser. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus tem guardado a nós, tem guardado a todos nós nesse tempo. Ele tem um propósito para cada um aqui. Há um tempo determinado para cada um de nós. O nosso relógio biológico, nós não voltamos atrás. O dia que nós perdemos ontem, ele não volta mais. Nós estamos caminhando para a eternidade. A questão é a seguinte: nós vamos partir desse mundo, só não sabemos quando. Só não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20, pode ser antes. Não sabemos, mas uma coisa é certa: todos nós iremos partir. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entregar o nosso destino a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. O medo tem que ser retirado pela esperança.
Eu estou de pé porque é o Senhor que tem me sustentado. Estou fazendo todos os cuidados, álcool gel, máscara, e vitamina, e não sei mais o que, exercício físico. Mas a verdade é, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não estiver conosco, nada disso vai funcionar. Deus tem um propósito para cada um de nós. A gente tem que deleitar-se no Senhor e temos que exatamente descansar e entregar o nosso destino a Deus. Entregue o destino do seu trabalho, da sua empresa, do seu futuro, do seu ministério, da sua família a Deus e descansa. Davi está dizendo isso, entrega o seu caminho, o Senhor confia nele, o mais fará. O povo de Israel está olhando, mas os ímpios, mas Alá, aquele povo não serve a Deus, ele prospera e nós não prosperamos, eles conseguem e nós não conseguimos. Davi vai trazer uma palavra de conforto, olha, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E nesse tempo de medo, nós precisamos vencer o medo exatamente com a esperança. Você não tem que ficar preocupado se 2022 vai funcionar ou não, se você vai estar empregado ou não. Viva hoje, glorifica a Deus o emprego que você tem, a cesta básica que você comprou, a comida que entrou na sua casa, os bens que você tem. Viva hoje, e não deixe que o amanhã consuma a sua alegria e acabe com a sua paz. Descanse no Senhor, vencemos o medo com a esperança. Entregue o seu destino ao Pai, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá por cada um de nós. Eu exatamente estava olhando essa foto do batismo, já estou caminhando aí para o último ponto. Foto do batismo que eu descobri lá, minha mãe estava guardada com os negócios do meu pai, faleceu, os irmãos sabem muito bem, juntou lá umas fotos e apareceu aquela foto não estava nem comigo. E eu olhei aquela foto do pastor Jalim me batizando, eu lembro até hoje aqui, batizado nessa sala de baixo aqui, essa igreja cresceu, era uma outra igreja, nesse tempo, estava com meus 13 anos de idade, ali foi um retrospecto da vida, eu pensei, nossa, batizado na segunda do Gramacho, pelo pastor Jalim, meu pastor, que me ensinou, me doutrinou, me discipulou, foi meu diretor, me ajudou muito em muitas coisas, e eu fiquei pensando, eu não tinha ideia do que seria o meu futuro, naquele momento eu nem imaginava, nem imaginava ser pastor, eu tinha em mente ser militar, fiz concurso, passei no concurso, acabei não indo, o propósito de Deus era outro. E aí você olha aquela foto e você pensa assim, nossa, nesse tempo eu não tinha noção aonde eu estaria hoje, eu estou exatamente no lugar ao qual ele pastoreava, no lugar ao qual onde eu fui batizado, e depois de ter rodado o mundo aí, que eu já fui pastor em outras igrejas, eu tenho 17 anos de ministério aqui, mas o meu já vai para 25 anos como pastor, eu já estive em outras igrejas, já fundei igreja, já fiz trabalho missionário, depois que eu parei aqui. Mas a verdade é, nós precisamos entregar o nosso destino a Deus. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, aonde você vai estar, você tem que trabalhar por isso, para alcançar os seus objetivos, mas irmãos, está na vontade de Deus, não tem como, é o melhor lugar para estar, é o local mais seguro para estar, de estar na presença de Deus, e recebendo de Deus as bênçãos. E último, para você vencer, desfrute da esperança que vence o medo, espere com paciência e foco. Versículo 8, olha o que diz o texto: deixe o irado de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Versículo 8, versículo 7, que é o de cima, que também fala que possuía a terra, ele diz: aquieta-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Então essa visão de esperar com paciência, é uma visão exatamente que nós precisamos ter hoje. É um tempo que está fechado, é um tempo que está limitado, a igreja mudou, está vivendo uma nova realidade, mas nós não paramos de servir a Deus, mas nós precisamos ter paciência. Esse tempo é um tempo de espera, e para mim tem sido também um grande desafio. Eu sou acelerado, os irmãos conhecem, esse ano e ano passado cheio de projetos, tudo na mesa para botar, para executar, para acontecer. Veio a pandemia, pegou todo mundo distraído, e agora o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada, fecha tudo, bota na gaveta e vamos esperar para que Deus cuide de nós, e Deus cuidou e continua cuidando. Deus continua nos abençoando, a igreja continua funcionando, limitada, mas continua, mas haverá um tempo que tudo isso vai passar. Mas agora a esperança que vence o medo, tem coisas que você talvez planejou para esse ano, você precisa esperar, no tempo certo as coisas vão acontecer, com paciência,
com limitações. Para viver a esperança que vence o medo, você precisa também ter foco. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua conquista? É essa? Foca nisso, trabalhe por isso, espere o tempo certo e avance. Nós como igreja estamos trabalhando, nós estamos aguardando, mas a igreja não parou. Temos projetos para avançar em breve, mas ainda não é o momento. Então, irmãos, essa palavra é para nós, porque Jesus diz: não andeis ansiosos com as coisas do amanhã. É uma palavra para nós, porque o que traz a questão da ansiosidade, né? Não dorme direito, não come direito, não tem paz, fica palpitação, fica preocupado com o que vai acontecer, Calma, irmão, espera com paciência. Davi está dizendo para o povo: vocês estão olhando o que os ímpios estão fazendo? Calma, Deus vai operar no nosso meio, vai chegar a hora. O que Davi está dizendo para o povo é que eles deveriam ter paciência, descanse no Senhor e aguarde com paciência. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. O problema é quando há pessoas que querem pular etapas, isso é um problema. Não quer passar pelo momento para a hora que Deus vai colocar no lugar, vai abrir a porta, vai direcionar para algum ambiente. Ele quer forçar, quer o jeitinho, quer pressionar, porque ele quer, mas ele não quer ouvir o que Deus quer para ele. E muita gente às vezes se arrebenta na vida por causa disso. E o Davi está dizendo para o povo: olha, os ímpios estão se prosperando, as coisas estão acontecendo lá, paciência, descanse, espere, não se aborreça com o sucesso dos outros, espere o tempo de Deus, vai chegar o seu tempo, Deus vai trazer a vitória em sua vida. Então nós precisamos, nesse tempo de angústia, de adversidade, meus irmãos, para nós encerrarmos, a esperança que exatamente vence o medo, ela precisa ser fortalecida com a fé. Precisamos fortalecer a fé. Confie no Senhor. Segundo, precisamos ser solidários. Você não pode chorar só a sua dor, você precisa ser solidário com o próximo, porque quando nós também ajudamos o próximo, isso também faz bem a nós e nos abençoa. A presença de Deus, ela é real. Amar o próximo faz o bem. Versículo exatamente 3. Precisamos descansar nas intenções do Pai. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Viva o propósito de Deus, não viva o propósito do outro. Não tente ser outra pessoa, tente ser exatamente aquilo que Deus chamou você para ser. Não fique olhando a prosperidade do outro, do ímpio. Olhe para o que Deus tem para a sua vida. Descanse nas intenções do Pai. Entregue o seu destino a Deus. Não adianta você querer resolver uma coisa que você não pode. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E exatamente espere com paciência, porque esperar com paciência é vencer o medo. Eu sei quem tenho crido. Ele é o Deus que ouve a minha oração, cuida de mim, cuida da minha família e vai continuar cuidando. Já são 1 ano e 3 meses, nós estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Agora, descanse o seu coração. Não gaste energias com coisas que não são frutíferas. Uma coisa que eu quero fechar aqui é a mensagem. Há pessoas que infelizmente gastam a sua bateria com coisas que não são necessárias. Há pessoas que, em vez de focar ou se voltar para aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, tem investido o seu tempo, seus dias, a sua hora, com coisas que só gastam a nossa energia. Há pessoas que vão para a internet discutir política. Eu não sou aqui contra a política, eu também tenho as minhas pensamentos políticos, mas isso não é a prioridade para nós, irmãos. Nós não somos dessa terra, haverá um novo céu nessa terra para todos nós. Nós só estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Há um propósito para todos nós. Tudo isso aqui vai se desfazer, tudo isso aqui vai ficar para trás, e tem gente levantando bandeira, brigando um com o outro, ofendendo o outro, levantando, se gastando emocionalmente. Aí vai o camarada lá, ou a pessoa lá, ou não sei quem, entra na internet, bota uma palavra de ofensa. Aí a pessoa lê, se magoa. Aí, não, eu vou dar o troco, aí entra de novo, quer dar o troco. E nós somos servos de Deus, estamos nos desgastando com coisas que não são prioridade para nós. No dia da adversidade, nós temos que confiar no Senhor. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar alienado da política, não. Faça o que você achar. Antigamente era futebol, né? O pessoal brigava por causa de time de futebol. Hoje é política. As coisas mudam, a sociedade muda, mas a nossa fé não pode mudar. Qual é o seu foco, meu irmão? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua bandeira? Quem que você tem que pregar? O que você tem que ensinar? Jesus nos deu ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a nossa bandeira.
Vamos orar pela nossa nação, vamos clamar a Deus para que tenha misericórdia de nós, sim, mas isso não é motivo de você se gastar sua energia, sua saúde, sua paz, com uma bandeira que não foi aquilo que Deus colocou para nós. Paulo vai dizer, né, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele colocou bem claro, porque o objetivo de Paulo era um, agora convertido ele era outro. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, nesse tempo de medo, irmãos, vamos injetar esperança no nosso coração. Deus é fiel e tem cumprido a sua palavra conosco. Vamos fazer como Davi orienta o povo: olha, descanse no Senhor e guarde com paciência, porque Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, comece a priorizar aquilo que realmente é importante para você. Não adoeça com questões que são em vão, que vão passar, são passageiras, é questão de 4, 5, 6 anos, isso vai mudar, virão outros, virão outros, virão outros, virão outros, mas louvado seja Deus que a palavra de Deus permanece para sempre, e o Evangelho continua a ser pregado. Mas não destrua sua fé, não destrua sua saúde, não gaste energia com coisas que não são produtivas, gaste com a palavra de Deus, pregando o Evangelho, abençoando pessoas, sendo instrumento de bênção para a vida de outro, que será muito mais produtivo, que a esperança possa vencer o medo nesse tempo. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus abençoe a sua vida, meu amigo visitante, que você guarde no seu coração exatamente isso, e principalmente, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o seu futuro, a sua casa, seu trabalho, sua vida, aquilo que você planeja, porque Ele agirá no meio de nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Não sei quais são os medos que têm batido no seu coração. Talvez nessa noite há vários tipos de medo. Medo em relação à morte, medo em relação ao futuro, medo em relação à família, ao casamento, ao emprego. Nós somos cercados de grandes adversidades. Nós não sabemos o nosso amanhã, mas eu volto a dizer, descanse no Senhor. Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando. E nós vamos orar agora para colocar todos esses medos que a sociedade produz, a notícia traz, mas saber que a nossa esperança está em Deus, e nós não vamos nos curvar diante das promessas que Deus tem nos dado. Ele é fiel em tua vida e vai continuar sendo. Ele é aquele que ouve e guarda a sua casa e vai continuar guardando. É aquele que salvou a sua vida, escreveu o seu nome no livro da vida e ninguém tira de lá. É Ele que te deu paz, te deu alegria, te sustentou até aqui e vai continuar sustentando. Louvado seja Deus, porque era isso que Davi quis passar para o povo de Israel, quando olhava para os ímpios prosperando. Temos um Deus que preparou um novo céu, uma nova terra, e é um Deus presente, porque Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está contigo lá na sua casa, quando você está lavando a sua roupa, você que está trabalhando, está no trem, está no ônibus, está cuidando da sua casa, Deus é contigo. Confie nisso, não desista, confie no Senhor. Pai, rendemos graças nessa noite, diante da Tua palavra que revigora a nossa fé, fortalece a nossa esperança. Eu quero orar pela vida dos Teus filhos nessa noite. Pai, cada um aqui deve ter uma batalha que está sendo travada em alguma área da sua vida. Senhor, são medos, angústias, tribulações, dificuldades, palavras negativas, aqueles que estão pela internet também assistindo esse culto. Eu quero te pedir, ó Pai, que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, que é consolador, possa estar varrendo, tratando, curando, tocando, transformando, libertando para a glória do Teu nome, todo espírito de morte, todo espírito de angústia, todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, e trazer, ó Deus, a esperança que está em Cristo, a esperança que está, ó Deus, no Senhor que cuida de nós. Abençoe a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Se há alguma coisa incomodando a vida dos Teus filhos, Tu és o príncipe da paz. Trabalhe no coração, trabalhe na mente, na casa, na família, para a honra e glória do Teu santo nome. E nos abençoa, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Em um tempo de adversidade e calamidade, nós precisamos do Senhor. Continue a nos usar como instrumento de esperança e solidariedade para aquele que está ao nosso lado, ó Deus, muitas vezes no trem, no ônibus, dentro de casa, pessoas que estão vivendo a angústia da vida, que não conhecem a Cristo Jesus. Nos ajuda a ser solidários, nos dá também, ó Pai, a certeza de que nosso destino está no Senhor, a nossa vida está no Senhor, porque a Tua palavra diz: entregue o Teu caminho ao Senhor, a nossa vida está em Tuas mãos, cuida de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, abençoa a Tua igreja, é o que eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus, amém.